Tem gente que pensa que só dá para crescer na calmaria, nos dias de sol, quando tudo está no lugar. Mas, na real, não é assim que a transformação acontece. O que realmente molda a gente é aquela fase que ninguém vê, os momentos em que tudo parece dar errado, quando o silêncio pesa, quando o desânimo aparece sem ser chamado. É aí, nesse lugar desconfortável, que nasce uma nova versão de quem a gente pode ser. Só que quase ninguém percebe esse chamado. Sabe por quê? Porque ele não vem com aviso, não chega com bandeira escrita, sua chance de evoluir está aqui. Ele chega disfarçado, como cansaço, como solidão, como aquela sensação de que é melhor parar. E o mais doido é que o nosso próprio cérebro ajuda nisso. Ele foi feito para te proteger, para te afastar do que machuca. E olha, ele faz isso direitinho. Mas o problema é que quando ele tenta te proteger da dor, ele também te afasta da tua expansão. Imagina só, você decide levantar mais cedo para fazer algo que sabe que vai te fazer bem a longo prazo, como exercitar o corpo ou alimentar sua mente com um bom hábito. Aí vem aquele pensamento sabotador. Deixa isso para depois, você está cansado, não vale o esforço, você não vai conseguir mesmo. E não, isso não acontece porque você é fraco. É só porque você nunca foi treinado para ultrapassar esse ponto de resistência. Mas a boa notícia? Isso pode ser treinado. Existe uma força invisível que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente se transforma. É a capacidade de continuar quando tudo parece travado, de manter o foco mesmo quando os resultados ainda não chegaram. E essa força não vem do nada. Ela é construída quando a gente aceita caminhar, mesmo com a dor no peito, mesmo com as incertezas batendo forte. Tem um exemplo poderoso disso. Já ouviu falar que o cérebro se adapta? Pois é, ele é maleável. Se você acostuma sua mente a fugir do que incomoda, ela vai continuar evitando o desconforto a todo custo. Mas se você começa, aos poucos, a encarar a dor com um novo olhar, ela deixa de ser algo a se temer e passa a ser parte do processo. É como se você estivesse ensinando para sua mente. Olha, isso aqui machuca sim, mas não é o fim. É só o degrau que me leva mais longe. A dor vira uma espécie de guia, um lembrete de que você está em movimento, saindo da zona segura onde nada muda. Eu mesmo vivi isso na pele. Não importa se foi em algo simples ou extremo. Depois de um tempo enfrentando meus próprios limites, descobri que o que antes me paralisava virou parte da minha rotina. O que parecia impossível agora faz parte do que sou. Não porque sou melhor que ninguém, mas porque decidi não correr. Mas da dor, decidi ficar e aprender com ela. É nesse ponto que tudo muda. O lugar onde geralmente a maioria desiste é muitas vezes onde começa a verdadeira virada. Mas para chegar lá, você precisa ressignificar o que sente. A dor não é um inimigo, ela é um sinal de que sua antiga versão está ficando para trás. Aquela que precisava de certeza para agir, de motivação para começar, está sendo substituída por alguém mais firme, mais preparado. E sabe de uma coisa? A disciplina não é sobre se punir, é sobre se preparar. Você não treina para sofrer, você treina para suportar o peso da vida que quer construir. E esse treinamento é invisível. Ele acontece todo dia, naquelas pequenas decisões que ninguém vê. Quando você levanta mesmo cansado, quando segue firme mesmo sem vontade, quando decide que não vai mais negociar com seus medos, existe um ponto que quase ninguém percebe. Quando começa uma jornada de mudança, o instante em que o entusiasmo desaparece. Sabe aquele gás inicial, aquele impulso de agora vai? Ele não dura muito. E quando ele some, é como se tudo dentro de você começasse a questionar a escolha que fez. A mente, como uma velha conhecida, vai tentar te convencer a parar. Vai dizer que não faz sentido, que é tarde demais, que ninguém está te vendo mesmo. Mas é aí que está o segredo de quem realmente vai além.
Porque quem vence de verdade não é quem começa com vontade, é quem continua mesmo quando a vontade vai embora. É quem compreende que o desconforto não é um castigo, e sim parte da lapidação. E que a mente não é inimiga, só precisa ser treinada com carinho, com paciência e com firmeza. Tem uma coisa que a maioria das pessoas ignora: o cérebro aprende pelo que você repete, e mais do que isso, ele aprende pelo que você repete, com emoção. Então, se toda vez que sente desânimo você desiste, ele grava que o desânimo é o sinal para parar. Mas se você segue mesmo sem vontade, ele aprende que você está agindo por propósito. E isso muda tudo. É o que transforma dor em persistência e incerteza em convicção. E olha que curioso, quanto mais você pratica a disciplina, mais simples a vida começa a aparecer. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você começa a crescer por dentro. As dificuldades continuam vindo, só que agora você já criou dentro de si um lugar seguro, firme, um espaço de clareza que te protege do caos externo. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Sabe aqueles dias em que, mesmo cansado, você escolheu fazer o que precisava ser feito? No momento pode não ter parecido grande coisa, mas ali você plantou uma semente. Uma semente que vai brotar em forma de força, de paz, de capacidade de suportar pressões que antes te esmagariam. A neurociência já explica isso há tempos. Existe algo chamado plasticidade cerebral, que é basicamente a habilidade que o cérebro tem de se reorganizar com base nos padrões que você sustenta. Ou seja, aquilo que você tolera com constância, a sua mente normaliza. Se você tolera desculpas, a mente acomoda. Mas se você decide tolerar a disciplina, a mente fortalece. E com o tempo, aquilo que antes parecia impossível se transforma em hábito. Só que aqui entra algo ainda mais poderoso: a fé. Não uma fé cega, mas uma fé aplicada. Aquela que sustenta a ação, que mantém seus pés firmes mesmo quando seus olhos ainda não enxergam resultado nenhum. Fé não é se sentar e esperar que algo mude sozinho, é continuar mesmo na dúvida. É fazer a parte que te cabe, mesmo quando o mundo parece em silêncio. Muitas vezes, a transformação não vem com sinais claros. Vem no meio do barulho da mente, das incertezas, das noites sem dormir. É naquele ponto em que ninguém está te aplaudindo, em que não há feedback, que você realmente prova para si mesmo o quanto está comprometido. Não com os outros, com você. E aqui vai uma coisa sincera. Se você está ouvindo tudo isso e algo dentro de você está acendendo, não ignore esse sinal. Pode ser a sua alma te lembrando de quem você realmente é, de tudo que já suportou, de tudo que já atravessou em silêncio, e de como chegou até aqui, mesmo quando ninguém achava que você conseguiria. Agora, se isso está fazendo sentido para você, se algo aí dentro está dizendo, é disso que eu preciso, então já deixa marcado esse compromisso. Deixa seu comentário dizendo o que mais tocou você até agora. E se esse conteúdo te lembrou de algo importante ou te inspirou de algum jeito, considere se inscrever aqui no canal. Isso me mostra que esse trabalho está alcançando quem realmente precisa ouvir. E mais do que isso, fortalece uma corrente de gente que não quer mais viver presa à zona de conforto. Mas lembra, não é sobre números, é sobre propósito. E cada palavra sua aqui embaixo também pode inspirar outra pessoa que esteja exatamente no mesmo ponto que você. Existe um momento na caminhada em que algo muda sem que você perceba de imediato. Você já não está mais apenas lutando para manter a rotina ou se forçando a resistir. A sensação é outra. É como se em algum ponto a dor deixasse de ser inimiga e começasse a se tornar uma ponte para dentro de si mesmo. E é nessa travessia silenciosa que você vai deixando para trás as versões antigas que já não cabem mais. A maioria das pessoas quer mudança,
mas poucas estão dispostas a fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. Querem resultados sem processo, brilho sem suor, vitória sem luta. Só que a verdade é simples, a realidade externa só começa a mudar quando sua identidade interna se transforma. Não é sobre querer uma vida nova, é sobre se tornar alguém que atrai essa vida. E essa transformação não acontece com frases prontas ou ideias motivacionais soltas. Ela acontece quando você, mesmo cansado, decide mais uma vez fazer o que tem que ser feito. Quando você, em silêncio, abre mão da desculpa fácil e escolhe a disciplina. Não por obrigação, mas porque você quer ser alguém que sustenta o próprio sonho com firmeza. Muita gente acha que a disciplina é um fardo, mas quem já ultrapassou aquele ponto em que ela vira hábito sabe, é ali que mora a liberdade. Porque quanto mais disciplinado você é, menos depende da motivação passageira, menos você precisa esperar o momento perfeito para agir. A ação vira um reflexo do seu compromisso e não do seu estado emocional do dia. Napoleon Hill já dizia que o sucesso nasce da constância em meio à dor. Ele não falava isso da boca para fora. Ele estudou isso a fundo, conviveu com pessoas que falharam inúmeras vezes, que tiveram 1000 motivos para parar, mas continuaram mesmo assim. E sabe o que diferenciava essas pessoas? Elas tinham uma visão clara de quem estavam se tornando. E elas não recuavam diante da dor porque sabiam que ela era parte do processo de crescimento. Agora pensa comigo, quantas vezes você já tentou mudar algo em você, mas recuou porque parecia difícil demais? Quantas vezes você começou cheio de gás, mas no meio do caminho se perdeu? E quantas vezes você se cobrou por isso, como se o erro fosse prova de fracasso? Quando, na verdade, era só parte do caminho. A maioria das pessoas que vive travada não está assim por falta de capacidade, mas por estar presa a uma ideia antiga de si mesma. Frases como "eu sempre desisto", "eu não sou disciplinado", "eu sou bagunceiro demais", não são verdades. São só repetições que o cérebro aprendeu a aceitar como identidade. Mas isso pode ser quebrado. E essa quebra começa quando você, no seu tempo, do seu jeito, escolhe recomeçar com intenção. É como se você dissesse para si mesmo: eu posso até ter falhado antes, mas hoje é outro dia. E dessa vez eu estou disposto a me construir diferente. Essa decisão, por mais pequena que pareça, carrega um poder imenso, porque é nela que nasce a nova narrativa. É nela que a mente começa a ser reeducada. E quando a mente muda, a vida inteira acompanha. É por isso que Hill falava tanto em substituição consciente de hábitos mentais. Ele sabia que não basta pensar diferente. É preciso agir diferente, todos os dias, mesmo que seja só um pouquinho. É o passo constante que gera estrutura, a repetição que cria raízes. E são essas raízes que sustentam você quando o vento sopra mais forte. E não, você não precisa ser perfeito para isso. Não precisa acertar sempre. Só precisa escolher com verdade. Precisa continuar mesmo quando não tem ninguém por perto para aplaudir. E sabe o que é lindo nisso? É que cada escolha diária que você faz se transforma numa espécie de prova viva de quem você está se tornando. É um lembrete silencioso de que você não está mais no mesmo lugar. Agora eu quero te fazer um convite mais profundo. Se esse vídeo mexeu com você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta para mim e para quem mais estiver lendo, qual parte te tocou mais. Compartilha um pedacinho da tua história, uma superação, um aprendizado, ou até uma dor que você esteja enfrentando agora. Às vezes, o que você escreve pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. E se você sente que esse tipo de conteúdo pode te ajudar a seguir mais firme na tua jornada, se inscreve aqui no canal. Mas faz isso com consciência, tá?
Não só por rotina, mas porque você sente que esse espaço pode ser uma fonte de força nos dias difíceis. Uma lembrança de que você não está sozinho. E de que existe um caminho, sim, mesmo que ele comece com passos tímidos e silenciosos. Aqui a gente não finge que é fácil, mas a gente escolhe continuar todos os dias. E se você também decidiu atravessar esse limiar, já sabe o que escrever aqui. Nada vai me parar. Não como frase pronta, mas como selo da tua nova identidade. E eu estarei por aqui para te lembrar, sempre que for preciso. Você é capaz de mudar, de recomeçar, de se tornar alguém que inspira não só pelo que conquista, mas por tudo que atravessa com coragem. Tem um trecho da Bíblia que diz: transformem-se pela renovação da mente. E não é só uma frase bonita, é um chamado, um lembrete de que toda mudança começa dentro. Antes da vitória lá fora, existe um processo interno, silencioso, invisível e muitas vezes doloroso. Mas é esse processo que define tudo. Você não precisa mais de promessas grandiosas. O que você precisa é de firmeza diária, de um sim para você mesmo todo dia, mesmo nos dias em que o mundo parece não se importar, mesmo quando ninguém entende o que você está tentando construir. Porque, no fundo, a vida não recompensa quem espera condições perfeitas. Ela recompensa quem planta no deserto, quem continua mesmo com sede, quem insiste mesmo sem aplausos. É nesse terreno árido que nascem as maiores transformações, porque é ali que a fé deixa de ser ideia e vira prática. É ali que a disciplina deixa de ser um sacrifício e vira um estilo de vida. E é ali que você descobre que a dor, aquela mesma que um dia te assustou, agora é só um sinal de que você está indo na direção certa. E por mais que doa, é preciso aceitar. Não dá para construir uma vida nova carregando crenças antigas. Não dá para viver uma nova história usando o roteiro da versão que só sabia sobreviver. Você precisa atravessar esse limiar, precisa deixar para trás a narrativa de que você não consegue, não nasceu para isso, é fraco demais. Essas frases não são verdades, são só ecos de uma mente que ainda não foi reeducada. E reeducar a mente é uma decisão. Não acontece de uma hora para outra. É um processo feito de escolhas pequenas, mas consistentes. Escolhas que dizem: todos os dias, eu não sou mais aquela versão que se sabotava. Eu não sou mais quem adia sonhos. Eu não sou mais quem se rende à primeira dor. A cada nova atitude consciente, a sua identidade vai mudando. E com ela, sua realidade começa a responder. Você começa a sentir uma força que antes não existia. Um tipo de calma mesmo no caos. Uma clareza mesmo na dúvida, um poder que vem do simples fato de saber: eu sou alguém que continua. E quando essa nova identidade se instala, tudo em volta começa a se alinhar. As oportunidades aparecem, não porque você teve sorte, mas porque agora você está preparado. Agora você se tornou alguém que sustenta aquilo que pede. Essa é a essência de toda grande virada. Não se trata de milagre instantâneo, mas de uma reconstrução que começa na mente e se reflete na vida. Uma construção que acontece no escuro, no silêncio, na constância, até que um dia, sem alarde, tudo em você diz: eu venci. E talvez nesse momento você ainda esteja no meio da travessia. Talvez a dor ainda esteja latente, talvez o peso esteja grande. Mas olha só, você não está parado. Você está caminhando. E cada passo que dá, mesmo trêmulo, está te levando para mais perto de quem você nasceu para ser. Acredite, o sucesso de verdade não é barulhento. Ele é feito na repetição das pequenas vitórias. Ele é construído quando você escolhe se levantar mesmo depois de falhar. Quando você decide que não vai viver à mercê dos seus impulsos, mas guiado por propósito. E se tem algo que você pode fazer agora, nesse exato instante, é dar esse passo consciente. Não é preciso entender tudo.
nem sentir certeza o tempo todo. Basta uma escolha: seguir em frente. Se esse conteúdo tocou teu coração de alguma forma, eu quero te fazer um pedido sincero. Compartilha aqui nos comentários o que você aprendeu ou o que você decidiu mudar depois de ouvir isso. Às vezes, uma frase sua pode acender a luz de alguém que está na escuridão. E se você sente que essa jornada é para você, se inscreve aqui no canal com o coração. Não só para acompanhar mais conteúdos, mas para lembrar todos os dias que você faz parte de um espaço onde a transformação é levada a sério, onde a dor é respeitada, mas não é mais quem manda, onde a fé, a disciplina e o propósito caminham lado a lado. A sua história importa, a sua voz tem valor e o seu processo é sagrado. Se você chegou até aqui comigo, é porque já deu mais passos do que muitos que pararam no meio. E isso já diz muito sobre quem você é. Então escreve aí, com verdade: nada vai me parar, não para mim, mas para você mesmo, como um lembrete, como um pacto, como uma âncora para todos os dias em que o cansaço bater. Porque agora você entendeu que o verdadeiro poder está em não desistir de você. E se precisar de alguém para te lembrar disso, eu tô aqui.